Salve, salve galera! Eu sou o professor Maico Loureiro, estou trazendo para você aqui a segunda parte da termodinâmica. Mas antes de começar essa aula, vamos fazer o seguinte, te inscreve no canal, senta o dedo nesse like, compartilha esse vídeo. Você está ajudando o canal Liga da Física a crescer e com isso nós vamos trazer cada vez mais aulas para vocês, beleza? Segue com a gente aí! Salve, salve galera, eu sou o professor Maico Loureiro e estou trazendo para você aqui a aula de segunda lei da termodinâmica. Aqui na nossa playlist, se você procurar, nós temos aí todas as aulas de termologia, calorimetria e agora de termodinâmica. Caso você tenha perdido alguma das aulas, vai lá, assiste a nossa playlist que ela está seguindo uma ordem para você não perder nenhum pontinho nessa parte da física, beleza? Bom, para a gente poder começar aqui, eu vou falar uma coisa para você, só relembrando, né, que a energia ela não se cria e nem se destrói, ela apenas o quê? Ela se transforma. Mas será que essa energia ela pode se transformar infinitamente? Né? Ficou curioso? Bora fazer o seguinte, vamos prosseguir nessa aula e aí você vai começar a compreender se isso realmente pode ser possível ou não, beleza? Mas para começar, vamos observar esta imagem aqui, que pode ser de um motor de carro, pode ser o motor de uma moto, pode ser o motor de um caminhão, mas o que eu quero chamar a atenção para você são os componentes. Você percebe que tem vários componentes, como pistão, biela, cárter, camisa, árvore de manivelas e por aí vai. Cada um desses componentes, claro, faz seu papel para o desenvolvimento do motor. Isso quer dizer o quê? Cada pedacinho desse aí tem um papel fundamental. O mau funcionamento de um deles compromete o desenvolvimento e o rendimento do motor. E a gente começa a perceber que ele é um pouquinho, complexo. Claro, existiu os primeiros momentos de máquinas a vapor um pouco mais simples, mas essa complexibilidade ela foi necessária para poder melhorar o rendimento e, claro, ajudar nós, seres humanos, a ter uma vida um pouco mais confortável, seja ela para você se deslocar de um ponto para outro, seja num carro ou numa moto, ou de repente em um navio, em um cruzeiro aí curtindo, a paisagem, mas ele passa por esse primeiro momento aqui. Tudo bem? Bom, bora fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre processos reversíveis e irreversíveis. Como assim? Um processo ele pode ser reversível ou irreversível? Bom, eu trago para você essa imagem aqui, no qual eu quero que você analise junto comigo. Olha lá, pegando o nosso laserzinho aqui, vamos dar um exemplo aqui, olha. Eu tenho uma folha de papel A4, claro. Nesse primeiro momento você percebe que ele está em chamas. E no final o que é que nós temos? Apenas o que? Cinzas, beleza? No segundo momento nós temos uma folha de A4, ela apenas foi dobrada, formando por exemplo um pequeno rolinho aqui e depois desenrolado. O que eu percebo é que no primeiro exemplo eu tenho um processo que vai ser chamado de processo o quê? Irreversível. Por quê? Pelo simples fato do seguinte, as cinzas da mesma folha eu não consigo fazer o quê? Que ele volte ao estado natural que ele estava, ou seja, ao estado inicial. Aonde no segundo exemplo, o que é que nós temos? Nós temos a mesma folha, ela só foi apenas dobrada e retornou, para o estado inicial. Então esse processo ele é um processo reversível, mas aqui ele é um processo irreversível. Será que isso pode acontecer para a gente dentro da termodinâmica? Essa é a dúvida que fica, né? Bom, a gente prosseguindo aqui, você vai ter a tua resposta, claro, respondida, a tua dúvida, respondida, beleza? Bom, vamos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as transformações cíclicas. Como assim, Maico? Transformações cíclicas. Bom, vamos pensar o seguinte. Em qualquer transformação cíclica, nós vamos ter isso aqui, tá? Que a variação de temperatura, quando igual a zero, ou seja, portanto, a variação de energia interna também é igual a zero. Como assim? Só lembrando que a variação de energia interna mede para a gente o grau de agitação também dessas partículas. Porém, lá na termologia nós entendemos que temperatura vai ser o grau de agitação dessas partículas. Espera aí, Mike, ficou confuso. Bom, bora simplificar. Isso quer dizer que uma partícula, quando ela se movimenta ou vibra numa grande intensidade, isso quer dizer que ela tem uma alta
temperatura. E se ela vibra mais, isso quer dizer que ela tem grande energia cinética. Ou seja, se ela vibrar menos, ela vai fazer com que a temperatura também seja menor. Isso porque uma menor agitação dessas partículas implica dizer menor temperatura. Então, nesse caso, para a gente entender uma transformação cíclica, nós temos um gráfico aqui e você passa a observar que eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B e tenho o ponto C, aonde eu percebo que a transformação começa a sair do ponto A, vai para o ponto B, do ponto B para o ponto C e retorna para o ponto A. E aí nós começamos a perceber que no ponto A nós temos algumas características. Eu tenho uma pressão inicial em A e eu tenho um volume, só que o volume em A corresponde ao mesmo valor que eu tenho ou vou ter em C. Quando eu tenho a passagem de A para B, em B eu já tenho quem? Um volume para B e eu tenho que a pressão no ponto B vai se igualar à pressão no ponto C. Beleza? E nesse ponto, olha, quando ela sai do ponto B e vai para o ponto C, eu já começo a perceber que o volume que eu tenho em C é igual ao volume que eu tenho em A. Ah, bem idêntico quando ela saiu aqui de A, né, Michael? Exatamente. E um outro detalhe, a pressão no ponto C também será igual aonde? No ponto B, até chegar no ponto A. Tudo bem? Então aí eu tenho uma transformação cíclica e nós vamos ter agora outras observações sobre o mesmo ou sobre a mesma transformação cíclica. Segue comigo aqui na aula, tá? Como nós já vimos, tá? Se a variação de temperatura é zero, isso quer dizer que a variação de energia interna também é zero. Aí nós temos duas observações. Primeira, se durante o ciclo o gás ele realiza trabalho, este deve estar recebendo calor de uma fonte, nesse caso de uma fonte quente, beleza. Se durante o ciclo for realizado o trabalho sobre o gás, este cede calor para o meio, ou seja, para o meio ambiente onde ele está. Tá? Então nesse caso aqui, olha o que acontece. Eu tenho o primeiro ciclo e tenho o segundo aqui. Primeiro gráfico e segundo. O primeiro gráfico você vai perceber que ele está no sentido o que, galera? Horário, beleza? No segundo eu tenho no sentido o que? Anti-horário. O primeiro gráfico, claro, você já deve ter percebido que ele corresponde a essa primeira observação, que se durante o ciclo o gás realiza trabalho, este deve, né, receber calor de uma fonte. Já se for anti-horário, o nosso gráfico, nós temos o que? Que durante o ciclo, né, for realizado o trabalho sobre o gás, então este ele vai acabar cedendo calor para o meio. Então não esquece disso. Se for horário, tá? Se o nosso ciclo ele for horário, eu tenho o que? O gás realizando o trabalho. Se eu tenho o ciclo anti-horário, tá? O trabalho está sendo realizado sobre o gás e ele cede calor para o meio. Tudo bem? Bom, seguindo a nossa aula, nós temos aqui sobre a segunda lei da termodinâmica, né? A energia térmica sob forma de calor, ela é transferida espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo com menor temperatura. O contrário não acontece naturalmente, ou seja, não pode ser de forma natural o calor sair de um corpo de menor temperatura para um de maior. É possível? É, não de forma o quê? Natural. Bom, quanto a uma máquina térmica, vamos imaginar que, lembra que eu falei que nós temos sistemas mais simples de explicar uma máquina térmica do que aquele motor logo na primeira imagem? É o que está acontecendo aqui, olha. Para uma máquina térmica, eu tenho aqui uma fonte quente, temos uma fonte fria e aqui nós temos a nossa máquina onde vai ser realizado o trabalho. E aí você vai perceber, tá, que nós temos o calor, ele sai, claro, de maneira espontânea de quem tem maior temperatura, nesse caso quem tem maior calor, para aquele corpo, né, que tem uma quantidade menor de calor, ou nesse caso esse cara tem uma maior temperatura para o outro que vai ter uma menor temperatura. No meio do caminho, claro, vai ser realizado um trabalho, mas um outro detalhe é que essa mesma máquina ela vai ter algo que nós vamos chamar de rendimento. E esse rendimento ele pode ser calculado pela razão entre a quantidade de trabalho que você produziu pela quantidade de calor que você forneceu. Vale lembrar que tanto o trabalho quanto a quantidade de calor que você fornece, a unidade que você precisa trabalhar é sempre em joules. Logo, nós temos aí que o nosso rendimento ele é adimensional. Isso quer dizer o quê? Ele não possui unidade. Peraí, então como é que vai ser a nossa resposta? A nossa resposta ela vai dar aí sempre em valor de
percentual, beleza, galera? Uma outra forma também que você pode encontrar o mesmo rendimento, perdão, seria pela razão entre a quantidade de calor de Q2 pela quantidade de calor de Q1 menos uma unidade, beleza? Então não esquece disso, são duas formas de você encontrar o rendimento dessa máquina térmica segundo a lei da termodinâmica. Mas o mais interessante de tudo é o seguinte, que nós temos uma formulação de Kelvin Planck sobre, né, o segundo princípio da termodinâmica, e isso aqui é fundamental para a gente poder compreender, beleza? Nós temos aqui, olha aqui, para Clausius, né, é impossível construir uma máquina térmica que, operando num ciclo, não produza nenhum efeito além da absorção de calor de um reservatório e da realização de uma quantidade igual de trabalho. Bom, isso aqui é um enunciado importantíssimo para a segunda lei da termodinâmica, e nós temos aqui o enunciado de Kelvin Planck, tá? Onde é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, ele converta toda a quantidade do calor recebido em trabalho. E o mais interessante é o seguinte, galera, porque olha lá, quando a gente fala, por exemplo, lá na primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte, né, que a energia total de um sistema sempre se conserva. Isso quer dizer o quê? Que não importa a quantidade de transformação de energia, que as transformações de energia que ela vai fazer. Ou seja, isso quer dizer a quantidade final de energia será sempre igual à quantidade inicial. Agora tem um detalhe, tem uma consequência para isso. Qual seria a consequência? É que com isso, por exemplo, nós poderíamos construir um gerador elétrico que poderia alimentar o motor elétrico. E o mesmo iria servir para fazer com que o gerador produzisse eletricidade, e aí nós teremos uma máquina funcionando de maneira infinita. Tem um detalhe, viu, galera? Isso aí que a gente comentou agora não está, não estaria errado, pois estaria de acordo com a primeira lei da termodinâmica, com a primeira. Lembrando, por quê? Porque nesse caso a energia ela seria sempre o quê? Conservada. Pode lembrar que a ideia de criar uma máquina que funcionasse de uma maneira perpétua, né, ou indefinidamente, ela não é nova. Por isso que a gente comentou justamente sobre a parte histórica aí, que justamente lá no século XVIII, com o desenvolvimento das máquinas térmicas mediante a primeira revolução industrial, né, no caso a revolução industrial, perdão, era um sonho de todo e qualquer empresário criar uma máquina dessa forma, que pudesse trabalhar e se alimentar ao mesmo tempo, fazendo com que toda energia que fosse utilizada no momento, se ele fosse quando convertida no outro, tá? Ou seja, a quantidade de energia final seria igual ao inicial, iria fazer com que esse ciclo fosse de uma maneira perpétua, tendo um melhor rendimento. Agora, claro, né, que isso é muito difícil, pois a energia ela passa a ser o que? Degradada, ela se dissipa em várias formas de energia menos organizada, beleza? E a gente vai começar a perceber isso um pouco mais à frente, beleza? Então, de uma maneira bem direta, nós temos o seguinte, é impossível construir então uma máquina que trabalhe com 100% de rendimento, tá? Os dois enunciados, eles são bem explícitos nisso. Tudo bem, galera? Então, fica essa dica para você, não esquece disso, tá? Porque, como a gente comentou, se fosse possível, nós teríamos uma máquina que poderia funcionar de uma maneira infinita, tá? Importantíssimo aqui, chegando uma informação para a gente. A primeira lei proíbe a criação ou destruição de energia, enquanto na segunda lei limita a disponibilidade de energia e os modos de conservação do uso da energia, mostrando possível, né, ou possíveis transformações de energia. Isso aí foi um parâmetro que a gente colocou, nosso amigo Chuck Norris aí, dando para a gente o seu like sobre essa importantíssima observação. Beleza, galera? Vamos seguindo em frente. Falando agora direto sobre máquinas térmicas. Mas, galera, é o seguinte, né? Nós temos aqui, olha, uma primeira ideia de máquinas térmicas que seria um motor de explosão, que é aquilo que acontece, né, dentro daquele primeiro motor que nós vimos lá. Bom, e o mais interessante de tudo é que a gente começa a verificar que eu tenho aqui, por exemplo, admissão, compressão, combustão, exaustão. A admissão aqui, esse aqui seria o nosso pistão se movimentando. Você percebe que esse componente aqui parece que ele abriu, esse aqui fechou. Isso quer dizer que a admissão é a quantidade de energia que eu vou ter bem aqui para justamente fazer com que o nosso pistão comece a se movimentar. A compressão fechou de um lado do outro. O que eu vou ter aqui, galera? Ele subiu, você percebe que diminui um pouco o volume.
essa parte aqui, esse componente do carro é fundamental, chamado de vela, pois bem aqui na pontinha sai uma pequena fagulha e essa fagulha provoca justamente uma explosão aqui dentro, por isso que é motor de explosão, fazendo com que o gás agora aqui dentro ele venha a se expandir. Nós temos justamente quem? A combustão. Aí percebe, ele aumenta o volume. Claro que esse gás não poderia ficar aqui dentro. Uma parte se abre para ele poder se movimentar. E aqui nós temos, olha, um gráfico falando justamente sobre isso. Mais um detalhe. Falando daqueles dos processos de reversibilidade, ficou justamente Poissard de Carnot, que demonstrou a reversibilidade desses processos termodinâmicos. Ele apresentou um modelo de máquina térmica e também estabeleceu um conceito de ciclos reversíveis. E o que isso determinou foi o seguinte, foi o ciclo máximo que uma máquina térmica poderia atingir trabalhando entre duas fontes térmicas, no caso diferente. Mas ele também demonstrou o seguinte, que uma máquina térmica não possui 100% de rendimento, ou seja, essa máquina térmica ela não consegue transformar 100% de calor integralmente, claro, em 100% de trabalho mecânico. E aí ele formulou aqui, onde eu tenho um gráfico, onde eu vou perceber que eu vou ter duas transformações adiabáticas e duas transformações isovolumétricas e uma o que eu tenho bem aqui, uma isobárica. Mas o mais importante é lembrar que das transformações adiabáticas que nós temos aqui, essa palavra adiabática quer dizer o quê? Que eu não vou ter uma perda de calor tão grande, ou seja, a troca de calor é tão rápida que eu posso considerar que essa perca de calor ela é inexpressiva, beleza? Então percebo bem aqui, olha, que ela sai do ponto C, vem ao ponto D, vai para o ponto A, volta para o ponto B e vem novamente para o ponto C, aonde eu tenho que a transformação que eu tenho de C para D, ela passa a ser uma transformação adiabática, aonde o ponto D para o ponto A eu teria justamente uma transformação isovolumétrica, beleza? E do ponto A para o ponto C, novamente eu tenho outra transformação adiabática, e agora eu tenho de B para C uma transformação isovolumétrica. Beleza, galera? Vale lembrar também que a palavra isovolumétrica pode ser trocada por isométrica ou isocórica. Tudo bem? Bom, o ciclo de Carnot do rendimento máximo que nós tínhamos comentado agora há pouco, Nicolas Leonard Carnot demonstrou teoricamente que o ciclo que possibilita o rendimento máximo ele é reversível. Isso quer dizer que o desenvolvimento do ciclo especial para calcular o rendimento máximo de uma máquina nós poderíamos ter, como nós vimos agora há pouco, tá? Nós temos novamente, olha, indo de A para B, de B para C, de C para D, de D para A. Nós temos as linhas curvas aqui, que seriam as temperaturas, tudo bem? E nós vamos entender também que teve outras pessoas que no próprio século XIX, com o desenvolvimento da termodinâmica, e deram para a gente outras interpretações que surgiram para explicar esse processo reversível, que a gente vai ver um pouco mais à frente, beleza? Mas o mais importante é que nós vamos ter aqui, galera. O resumo desses dois quadros que nós comentamos é o seguinte, que de A para B, a transformação ela é uma transformação isotérmica, o sistema absorve uma quantidade de calor Q, que nós temos aqui. De B para C, nós temos uma expansão adiabática, beleza? De C para D, nós temos agora uma compressão isotérmica, isso quer dizer que o sistema agora libera uma quantidade de calor Q. E de D para A, nós temos uma compressão adiabática. E aí o que nós vamos passar a ter? Que o trabalho líquido realizado, esse trabalho da máquina, ela é igual ao calor líquido cedido no ciclo. E aí vale observar que para este ciclo nós temos o seguinte: se a variação de energia interna for igual a zero, o que a gente vai verificar? Que o trabalho ele será igual à quantidade desse calor, ou a variação da quantidade de calor. Essa variação da quantidade de calor seria o módulo da quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. E esse rendimento térmico da máquina de Carnot, ele também pode ser calculado de que forma, galera? O trabalho realizado pela quantidade de calor da fonte quente, bem como nós também podemos associar
há uma razão entre a quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente menos uma unidade. Ou, nesse caso, nós também podemos utilizar aqui, ó, a razão entre a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente menos uma unidade. E Carnot demonstrou que nós temos aqui os módulos da quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente, eles são iguais a temperaturas, ou a razão da temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Beleza? Vamos seguindo mais em frente, galera. Máquinas frigoríficas, transformação de calor em trabalho, né? A transferência de calor de uma fonte fria para outra quente só é possível graças ao trabalho realizado por um agente externo. Olha lá, você tem justamente uma pista de gelo, né? Aonde você pode colocar em qualquer outro local. Isso aí, há muito tempo, vamos imaginar que as pessoas poderiam pensar que não seria possível, de repente, fazer uma pista dessa em locais onde a temperatura é muito elevada. É possível sim, tá? E lembra que nós comentamos justamente sobre os processos reversíveis e irreversíveis, depois falamos um pouquinho que o calor, ele, claro, sai espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor, mas o caso, se fosse inverso, ele não é feito de maneira espontânea. É o que acontece aqui nas máquinas frigoríficas, beleza? Das máquinas frigoríficas, olha lá o que nós temos agora. Muito parecido com o que aconteceu com a gente no exemplo da máquina térmica quente. Agora, olha lá, nós temos a fonte fria, nós temos a fonte quente e você percebe que as setinhas mudaram. No nosso primeiro exemplo, nós tínhamos aqui a setinha saindo da fonte quente, passando aqui pelo nosso motor e depois indo para a fonte fria e nós gerando aqui uma quantidade de trabalho. Agora eu percebo que o trabalho vem, a setinha vem do trabalho para dentro, tá, da nossa máquina térmica, onde eu tenho uma mudança agora aqui da fonte fria, da setinha, indo para a fonte quente. Beleza. Essa eficiência da máquina frigorífica, tá, ela pode ser calculada da seguinte forma. O rendimento dela será de que forma? Quantidade de calor da fonte fria sobre o trabalho realizado. Novamente, uma grandeza adimensional. E a eficiência máxima de uma máquina frigorífica, ela pode ser dada, tá, pela quantidade de calor da fonte fria, a diferença entre as duas fontes, a quente e a fria, que também pode ser calculado pegando quem? A temperatura da fonte fria e a variação das duas fontes, quente e fria. Um outro detalhe, galera, é que você observa que agora nessa máquina, como nós vimos anteriormente, o que nós temos? Nós temos aí o trabalho sendo produzido em cima da nossa fonte. Ou seja, para eu poder retirar calor da fonte fria e enviar para a fonte quente, é necessário que ele sofra esse gás, ele sofra um trabalho, beleza? Bom, chegando aqui a terceira lei da termodinâmica, é entropia. A pessoa vai dizer, mas como assim? Lembra aquilo que eu falei, que lá no século XIX, muito se desenvolveu sobre as máquinas termodinâmicas e outras interpretações surgiram para explicar a ideia de processos reversíveis? Pois é. Aí nós surgimos com uma ideia chamada de entropia. Se bem que, na verdade, tanto Lord Kelvin quanto Sadi Carnot contribuíram para o desenvolvimento da segunda lei da termodinâmica. Mas Rudolf Clausius, lembra daquele nome lá que a gente falou dentro dos enunciados? Beleza, ele apresenta uma primeira formulação matemática para algo que ele chamou de entropia. Mas o que é realmente entropia? Bom, a grosso modo, nós vamos ter que a entropia ela seria, vamos colocar assim, o conteúdo de transformação. Nesse caso, a entropia ela seria a medida da parcela de energia que não pode ser mais transformada em trabalho mecânico a uma determinada temperatura. Bom, o que nós temos aqui? Olha só, 3 tópicos importantes. Mede a desordem de um sistema isolado. A entropia do universo tende sempre a aumentar. E a variação de entropia ΔS de um sistema que esteja passando por uma transformação isotérmica é... Bom, o que nós percebemos aqui? Um sistema organizado e outro desorganizado.
Essa aqui foi justamente a equação que Rudolf Clausius atribuiu aí, que seria a quantidade dessa organização em razão da temperatura. Mas vamos entender uma coisa que é bem importante. Quando a gente fala isso, né, eu percebo um sistema organizado, um sistema desorganizado, mas aí a palavra desorganizado para a gente aqui ela vai tomar um outro significado. Olha, um exemplo. Vamos imaginar que você estava andando com um vidro de perfume na mão e de repente, por algum problema, escorregou dessa mão, caiu e quebrou no chão. O que seria mais provável, né? Que as partículas ficassem dentro do frasco quebrado, né? Ou as partículas elas começassem a se espalhar pelo ambiente que você está. É muito mais provável que o segundo exemplo que eu dei agora fosse ou vai acontecer. Até primeiro porque você vai sentir aquele cheiro completamente no ar, né? Aquele odor do perfume que nós temos, a fragrância, né? Nesse caso, um outro exemplo é se você pegar um desodorante aerosol e espirrar, né, quando você tem a expulsão ali daquelas partículas, seria muito mais difícil elas se reagruparem novamente e voltarem para o frasco, ou seja, ao seu estado inicial. Isso quer dizer o quê? Que a entropia de um sistema ela nunca diminui, pois num estado, né, seja ele qual for, sempre irá evoluir para um estado de menor probabilidade, ou nesse caso, mais organizado. É o que acontece no nosso exemplo 1 aqui. Tudo bem? Agora, como eu posso dizer para você, mas para a gente é muito mais comum ela sair desse estado, como nós tínhamos comentado agora, de menor probabilidade ou mais organizado para um de maior probabilidade ou menos organizado. Por isso que hoje a entropia ela é chamada de grau de desordem do sistema. Isso quer dizer que o aumento de entropia seria o aumento dos estados acessíveis as moléculas de um sistema termodinâmico. Por isso que a gente comentou agora há pouco, tá? Que ela mede a desordem de um sistema isolado. Então você percebe, eu tenho só bolinhas azuis desse lado, só bolinhas vermelhas do outro. Depois de separado, você misturou completamente. E aí nós temos que esses estados eles só tendem a aumentar. Beleza? Nesse caso, a entropia do universo tende sempre a aumentar, não esqueça disso, nunca diminuir. E a variação de entropia ΔS de um sistema que esteja passando por uma transformação é dado justamente por essa equação de ΔQ sobre ΔT. Tudo bem, galera? E aí, não esquece, lembre-se, inscreve-se no canal, faz o seguinte, olha, ativa aí o sininho de notificações, senta o dedo nesse like, curte, compartilha essa aula aí e nós vamos ter cada vez mais aulas para você que está se preparando para as provas do colégio, prova do Enem, nós estamos aqui para ajudar você. No mais, fica um forte abraço meu e eu te aguardo na próxima aula, beleza, galera? Salve, salve, galera! Estou aqui de volta para agradecer a tua presença nessa aula. Mas antes, novamente, assina o canal aí, senta o dedo nesse like, compartilha esse vídeo. E caso você não tenha assistido as outras aulas, dá uma olhadinha lá na nossa playlist. Ela está cheia de aula para você, para ajudar você a crescer cada vez mais. Beleza? Forte abraço aqui e segue junto, Liga da Física!